Olá, eu sou Reinaldo Borba. No capítulo anterior, eu contei para vocês como foi a minha primeira infância. Eu morava no distrito de Irapé, município de Chavantes. Depois, quando já tinha 8 anos, fui morar na sede do município, em Chavantes. Contei que meu pai trabalhava na usina hidrelétrica de Chavantes. E quando morávamos em Chavantes, meu pai recebeu um convite para se transferir para uma outra usina da mesma empresa, chamada Usina Hidrelétrica de Capivara. A usina hidrelétrica de Capivara ficava entre os municípios de Taciba e Porecatu. Taciba, no estado de São Paulo, e Porecatu, no estado do Paraná. E então nós nos mudamos novamente, ou seja, saímos de Chavantes e fomos morar numa cidade próxima dessa usina, cidade chamada Iepê. E lá em Iepê, eu pude fazer meus estudos de ginásio, na época era chamado de ginásio, na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Antônio de Almeida Prado. E eu terminei lá os meus estudos ginasiais. Nesse momento, nós mudamos novamente de cidade, mas para uma cidade muito próxima, chamada Porecatu. Porecatu é uma cidade na divisa com o estado de São Paulo, porém já no Paraná. Vou mostrar para vocês o mapa, onde é que fica Porecatu. Observe aqui no mapa que Porecatu fica exatamente na divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná. Fica exatamente aqui na divisa, onde está marcado em vermelho, né? Um pequeno município. Porecatu, na época que nós nos mudamos para lá, tinha uma população próxima de 25 mil habitantes, em decorrência da construção dessa usina, a usina hidrelétrica de Capivara. Posteriormente, quando a usina ficou pronta, Porecatu teve uma redução bastante importante na sua população. Hoje, eu imagino que Porecatu deva ter alguma coisa perto de 15 a 18 mil habitantes. Eu vou mostrar uma foto aqui agora da usina Capivara, onde meu pai trabalhou por muitos anos, né? Tá aqui a barragem, aqui o vertedouro. Essa margem é a margem paulista e aquela margem, aquela outra margem lá do lago, já é a margem paranaense. Então, o lago que nesse lugar, o lago da usina Capivara faz a fronteira entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. E meu pai trabalhou aqui desde a construção e depois, terminada a construção, meu pai se transferiu para a operação. Ele trabalhava na casa de máquinas. Então aqui está o vertedouro, ali é a região de tomada de água para tubulação das turbinas e ali é a casa chamada casa de força, onde se fazia a operação da usina. Uma usina belíssima. Então, fomos morar em Porecatu. E lá em Porecatu, nós fomos morar numa vila operária chamada Vila Iguaçu. E lá em Porecatu eu pude retomar a minha trajetória. Como lá em IEP eu já trabalhava na roça, lá em Porecatu foi a única opção que eu tive inicialmente.
de continuar trabalhando ali em afazeres na roça. Naquela época era chamado os trabalhadores que trabalhavam, trabalhadores volantes contratados que trabalhavam na roça eram chamados de boia fria. Eu achava esse nome um pouco ruim, mas era esse o nome, boia fria. E eu trabalhava para um gato, vocês devem estar lembrados, que eu contei lá no outro episódio. Eu trabalhava para um gato chamado Seu Cesário Ricardo, né? O gato é uma espécie de O gato é uma espécie de empreiteiro rural. Ele contrata os trabalhadores para executar uma tarefa na propriedade rural de algum fazendeiro e assim por diante. Então eu trabalhava na roça durante o dia, chegava em casa ali por volta de 6 horas da tarde, tomava um banho, né, comia alguma coisa e ia para a escola. Que escola? Lembre-se, eu já tinha terminado os estudos ginasiais e agora estava no nível médio, no colegial. Então, eu estudava num colégio chamado Colégio Diocesano de Porecatu. Um colégio católico ligado à Igreja Católica. Um colégio particular. E eu tenho até uma foto aqui do Colégio Diocesano para mostrar para vocês. Então, está aqui a foto do Colégio Diocesano. Colégio Diocesano é um colegião grande, tradicional, com bons professores. Eu tenho até uma lista de professores que eu fiz aqui, que ministravam aulas lá na época, sem nenhuma acurácia e nem perfil de pesquisa, mas eu tinha lá o professor Dionísio, de português, que acabou sendo prefeito de Porecatu. Tinha o professor Amaral, de matemática e de física. O professor Amaral usava uma bengala, me lembro bem. O professor Arlindo, de química. O professor Alzira, de biologia. O professor Sana, que ministrava geografia e mineralogia. Eu nem sei o que era mineralogia, mas eu sei que era isso. O professor Manuel, de literatura, e o professor Edson Moretti, de história. O professor Edson Moretti tinha um jargão que ele utilizava sempre, e era o seguinte: os meninos eram inquietos, imagina, adolescente, primeiro colegial, e o professor Edson Moretti era um professor muito rigoroso. E ele sempre falava o seguinte: olha, se eu colocar você para fora da sala, ninguém vai trazer você para dentro novamente. Ele dizia o seguinte: nem o prefeito, nem o Dionísio, que era o diretor da escola, nem o Ney Braga. Quem era o Ney Braga? O Ney Braga era o governador do estado, que depois virou ministro da Educação. Ele dizia: nem Dionísio, nem Ney Braga vai colocar você aqui para dentro. A gente tinha um certo medo do professor Moretti. E foi lá no colégio que eu conheci, colégio diocesano, que eu conheci o Abílio, que eu comentei no episódio passado. O Abílio, por pura coincidência, é, era filho do gato, ou seja, do empresário que me contratara para trabalhar como boia fria no meio rural. E nós nos conhecemos e nos tornamos amigos, grandes amigos. O Abílio era uma figura diferenciada, sempre muito inteligente e muito ligado às artes. Então, ele vivia envolvido lá com questão de shows, de poesia, de teatro. Mas aí, nos anos seguintes, do segundo para o terceiro, o Abílio deixou o colégio e eu me lembro que ele foi estudar numa cidade próxima lá de Porecatu. Ele foi fazer um cursinho. Eu acho que foi Londrina, se eu não me engano.
E depois eu soube que o Abílio fez vestibular para engenharia em Santa Catarina. E, se eu não me engano, em Joinville, ou ali na região. E o Abílio foi fazer engenharia. Eu falei, olha só que maravilha, né? O cara passou em engenharia, eu acho que era engenharia mecânica. Passado um tempo, eu tive notícias que o Abílio teria se transferido de curso. Ele teria deixado a engenharia lá em Santa Catarina e teria se transferido para Curitiba para estudar artes cênicas, num convênio entre o Teatro Guaíra, em Curitiba, e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então está aqui o Abílio, a fotografia do Abílio, já adulto, né? E está aqui a fotografia do Abílio ao lado do elenco de uma peça lá no Rio de Janeiro, aqui ladeado pelo ator Paulo José, que acho que era o diretor dessa peça. Então, o Abílio, eu digo para vocês, um camarada corajoso, né? Ele deve ter enfrentado muita resistência e muita dificuldade para justificar, por exemplo, para a família, essa mudança de engenharia para artes cênicas. Hoje o Abílio mora no Rio, ele é proprietário de uma escola de teatro, já atuou em várias peças de teatro no Rio de Janeiro, dirigiu e também já atuou em diversas novelas da Globo e minisséries. Ou seja, o meu amigo Abílio, o meu amigão Abílio, aliás, essa semana nós conversamos, meu amigão Abílio acabou se transformando numa celebridade na área das artes cênicas. Lá no colégio, eu tive muitos outros amigos. Eu tive uma amiga do peito, uma amiga do coração, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a Vera Lúcia Lacotis, que é essa moça bonita aqui, que aparece aqui ganhando um beijo do filho dela, esse menino que, se eu não me engano, estuda medicina atualmente, ou talvez já tenha até se formado. A Vera Lúcia Lacotis era uma amigona também lá do Colégio Diocesano de Porecatu. Além da Vera Lúcia, eu tinha o Elvaldo Santos, o Mário Sato e o Nelson Sato, que eram dois irmãos orientais, japoneses, Luiz Carlos, o Aurélio, André Luiz, Valdir Monteiro, Luizinho da Farmácia, Paulo Santos, que é o advogado, o Rui Galvão, que não era meu contemporâneo no colégio, mas era meu amigo, né? Também é advogado, mora em Porto Velho, salvo engano. Também o Luiz Henrique Domingos, que estudou engenharia como eu, engenharia elétrica, e hoje ele mora na Flórida, nos Estados Unidos. E alguns amigos que já se foram, Maria Alice Zanin, que morreu num acidente gravíssimo, a Elisete Merizio, amigona, do peito, o meu amigo Agostinho e a Cristina Alcântara. Todos esses quatro já se foram, já estão no andar de cima. E eu diria para vocês o seguinte: a Cristina, essa última que eu mencionei, foi minha namorada. É. Com relação, retornando novamente à questão do trabalho lá em Porecatu, eu tive uma sorte danada, viu? Passado o primeiro ano trabalhando duro lá na roça, com boia fria, meu pai, conversando lá com um senhor chamado João Galvão, conseguiu um emprego para mim
no escritório da Usina Central do Paraná. A Usina Central do Paraná era, eu digo era porque ela está fechada já há muitos anos. A Usina Central do Paraná era a maior usina de açúcar e álcool do mundo na época. E, na verdade, eu não trabalhava diretamente na Usina Central do Paraná. Eu trabalhava numa subsidiária da Usina Central do Paraná, chamada SEMAG, Serviços e Mecanização Agrícola da Usina Central do Paraná. E lá eu comecei a trabalhar no escritório da SEMAG. Aqui nessa fotografia vocês podem ver a entrada da Usina Central do Paraná, que na época pertencia a um grupo econômico chamado Irmãos Atala. Uma usina imensa, enorme, que praticamente sustentava economicamente a cidade de Porecatu. E lá nessa SEMAG, nesse escritório da SEMAG, eu pude trabalhar em 77, 78 e 79. E eu me lembro bem que em 1977 eu já tinha planos de estudar fora. Como Abílio, que foi estudar lá em Santa Catarina, fazer engenharia, eu tinha planos de estudar em Curitiba. Eu já tinha um amigo que estudava lá, aliás, dois amigos que estudavam lá. O Valdir Monteiro, que estudava engenharia elétrica, e o Mário Sato, que estudava tecnólogo em processamento de dados. E aí eu queria seguir o caminho deles. Eu comecei a fazer uma economia dos meus salários que eu recebia lá no escritório, botava na poupança, no porquinho do Banestado. O Banestado era o Banco do Estado do Paraná. E eu pude juntar algumas economias de tal sorte que no final de 1979 eu tinha um determinado volume de dinheiro para que eu pudesse custear as minhas despesas nos primeiros meses em Curitiba. Então fomos eu, a Nelson Sato, Vera Lúcia, não me lembro mais quem, fomos fazer o vestibular na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. É lógico que não passamos, né? Saímos direto de um colégio de interior e enfrentar um vestibular concorrido na Universidade Federal do Paraná. Então nós não passamos. Mas eu não desisti, não. Apesar de não ter passado no vestibular, eu voltei para Porecatu, arrumei as minhas coisas, peguei as minhas economias e aí me mudei definitivamente para Curitiba, para estudar em Curitiba. Eu me lembro que foi muito dolorido para minha família, em especial para minha mãe, que sofreu muito. Qualquer mãe sofre, né? Quando vê o filho bater asas e sair do colo materno e enfrentar a vida. E no mês de janeiro de 1980, eu fui para Curitiba para fazer cursinho e tentar vestibular novamente aí na Universidade Federal do Paraná. Só que esse assunto eu vou contar no próximo episódio. Um abraço para vocês